Bom dia, bem-vindos ao canal CryptoDexter, Mr. Silva aqui com vocês. Aqui fazemos análises simples, diretas, ligando linhas de tendência, unindo pontos de linhas de tendência e analisando zonas de suporte e resistência, sem muita poluição na carta, gente, sem muita historinha, sem muita BS. E aqui a gente vai direto às cartas. Hoje a gente vai falar de Bitcoin e do ouro, né, que o ouro andou dando uma subida aí nas últimas semanas. Vamos analisar lá um pouco o que está acontecendo com o ouro. Primeiro vamos falar do Bitcoin. Estou aqui na carta, vamos colocar aqui a carta de uma semana rapidamente. E a gente vai olhar aqui a linha, né, a linha de tendência que já dura 8 anos. O Bitcoin conseguiu, no último vídeo, no penúltimo vídeo eu falo mais em detalhes sobre essa linha, que agora o Bitcoin formou uma nova, né? Essa linha ela estava um pouco abaixo dessas velas aqui, né? Até que agora ele rompeu, ele conseguiu ficar acima. Essa linha ela passava justamente por aqui, gente, porque até então ele não tinha. Se a gente for para a carta menor de um dia, a gente vê lá que ele não conseguiu se manter acima dessa linha, né? E agora ele finalmente ele rompeu e ficou acima da linha e formou uma nova linha de tendência aqui que também é de 8 anos, né, que começa lá em 2017, e com essa última alta, na verdade, foram altas todas agora. Teve uma alta de julho, né, teve em julho que foi 123, depois ele colocou uma de 124, quase 125, que foi aqui em agosto, e quando foi em setembro, ele colocou também a penúltima, que foi 125.600, até que ele veio e botou 126, e acho que foi 126.294 ou 394. Vamos aqui na carta de um dia. Se a gente olhar aqui na carta de um dia, vamos analisar agora o que está acontecendo. Deixa eu abrir aqui, beleza. O Bitcoin ele foi lá, bateu aqui 123.200, depois ele bateu 124.300 e até que ele bateu os 126.290. E todas essas, vamos olhar aqui agora, uma coisa interessante todas essas altas, né, foram precedidas de uma reversão, de uma queda, né? Bitcoin caiu, voltou, E aonde é que ele parou, gente? Interessante é isso, ele parou justamente aqui, ó, nessa linha de suporte aqui. Toda vez o Bitcoin é uma linha, né, que tem é uma linha de suporte descendente aqui, mas o Bitcoin, todas as vezes que ele voltou a cair, depois dessas altas, ele foi amparado nessa linha aqui de suporte, que era uma linha de resistência aqui, começando em maio de 2025, né? Você vê que o Bitcoin não conseguia atravessar essa linha, até que aqui em julho, né, julho de 25, ele conseguiu abrir acima da linha, ficou em cima da linha e depois ele decolou, né? Aí ele começou essas altas e baixas, formando esses topos aqui, esses 3 topos. E como não foi diferente agora, ele teve esse topo de 126.290, voltou a cair, olha onde é que ele foi seguro. Aqui ele fechou uma gap, tinha uma gap a $110 mil, mais ou menos. Era mais ou menos 101, era 101.900. Mais ou menos aqui ele fechou uma gap, mas ele tem aquela inércia dele, né? Ele continua a cair, fechou a gap, continua a cair e foi amparado de novo por essa linha. E aí voltou essa subida. Ele subiu e parou aqui, né? Parou exatamente aqui. Se a gente olhar aqui, isso aqui também forma uma linha de tendência aqui, gente. Aqui. Você tem aqui, olha, ela foi resistência, foi suporte nessa parte aqui dela, e depois ela virou resistência, aqui, né? Era suporte, virou resistência, virou suporte novamente. Só que analisando essa carta no final de semana, eu enxerguei uma outra linha aqui, gente. Olha isso aqui. Eu enxerguei essa linha aqui. É uma outra linha de resistência que se formou aqui ao longo dessas velas. E aí eu, fazendo uma análise no final de semana, eu enxerguei essa linha e falei, opa, essa linha aqui pode parar o Bitcoin. Na verdade, inicialmente eu tinha comprado aqui quando ele confirmou isso, quando ele confirmou acima dessa linha aqui, isso mesmo, quando ele confirmou aqui, eu comprei. Ele abriu acima,
né? Fechou acima, abriu acima de novo. Eu falei, cara, isso aqui é meio que uma confirmação. E se eu não me engano, acho que foi no dia 20. No dia 20 acho que eu comprei. Agora eu tô confuso, gente, desculpa. Se eu comprei aqui ou se eu comprei aqui. Agora eu não tô com muita certeza. Não, acho que foi aqui que eu comprei. Não, foi aqui. Foi poucos dias, foi aqui. Quando ele confirmou aqui, eu comprei. Desculpa, foi aqui. No dia 23 aqui, ele confirmou, eu comprei. Tá? Ele começou a subir. Eu tinha colocado a minha parada inicialmente. Aqui assim, mais ou menos eu botei meu preço de venda. Mais ou menos aqui. Aqui eu botei meu preço de venda. Tinha colocado meu preço de venda mais ou menos aqui. Na verdade, foi um pouco abaixo. Foi aqui. Coloquei meu preço de venda mais ou menos aqui. 118, isso. E aí, fazendo uma análise no final de semana, eu me deparei com essa linha aqui. E foi onde eu acabei vendendo, porque isso aqui vai ser uma resistência. Acabei vendendo, não foi grandes lucros, $200, mas de 200 em 200 a gente enche o quinhão, né, gente? Que na verdade eu faço um trade onde eu procuro vender, eu sempre vendo menos do que eu comprei. Né? Eu comprei aqui, por exemplo, sei lá, foi aqui que eu comprei. Vamos supor, eu comprei a 107 e eu ponho à venda, eu sempre seguro os satoshis que eu jogo na minha carteira. Fica lá, é o cofrinho. É como se fosse moedinha no cofrinho. Então eu nunca vendo tudo que eu compro. Eu procuro tirar um pouco do lucro em dinheiro e procuro deixar um pouco de satoshi, né? Então assim, eu sempre ponho um valor para vender que dá pelo menos o valor que eu gastei na compra, guardando sempre satoshi. Nem sempre eu pego o lucro em dinheiro. Às vezes eu pego aquele lucro em dinheiro e deixo para comprar mais Bitcoin, mas estou sempre ali. Então eu mantenho um caixa fixo e eu só tiro os satoshis, e às vezes quando dá um lucro maior eu pego o dinheiro, se eu estiver precisando para fazer alguma coisa, e não mexo no que está sendo, né, no que o stash ali que é para ficar. Então, tivemos aqui essa resistência aqui, essa linha tá, você vê que olha como é que o Bitcoin toca nessa linha aqui. Deixa eu ajeitar ela direito aqui. Aqui, ó. O Bitcoin toca aqui nessa linha, né? Ela é uma resistência, ele consegue romper essa linha para dar um dos topos, né, que foi o de 124, desce, fica abaixo da linha novamente, aqui ó, tocou aqui de novo, conseguiu romper de novo aqui em outubro para dar o último top e voltou a cair abaixo dessa linha. Então essa linha agora, olha aqui, essa linha agora vai oferecer uma resistência para o Bitcoin. Se a gente olhar aqui na carta de 4 horas, a gente vê que o momentum está um pouco já enfraquecendo. Né? Vamos esperar para ver onde que ela vai fechar no final do dia. Agora tem um outro fator que formou-se uma nova gap, gente, tá vendo? Aqui está aquela gap que eu comentei com vocês aqui, ó. Aqui está aquela gap, aquela queda que teve, fechou uma gap de $110 mil, que tá, cadê ela? Essa aqui, aqui, ó. Fechou essa gap aqui de 110, 900, quase 111 mil dólares. Ele fechou essa gap, porque quando ele deu essa queda, né, que eu falei lá, ele deu aquela inércia, voltou, mas fechou a gap. E agora ele formou uma nova gap aqui, que o piso dela é 112 mil. Então pode ser também que, por conta daquela linha lá que a gente traçou, isso aqui é a carta de 4 horas, vamos lá na carta de 1 hora aqui no CME Futures, no mercado futuro de Chicago. Vamos ver aqui se a internet colabora e não demora muito a abrir. Tá ali. Ele foi parado justamente aqui, né? Vamos botar aqui a linha que eu identifiquei lá no final de semana. A formação das velas aqui é um pouco diferente, gente, do que lá nos exchange, mas está aqui, ó. O Bitcoin começou a subir, ele deu essa reversão aqui naquele suporte de 106, continuou, voltou a subir e parou justamente nessa linha. Nessa linha aqui, que é 116 alguma coisa, e vamos ver. Ele dá um trisco aqui, fecha a gap e volta a subir, ou se ele vai descer de novo, ele vai retestar esse suporte aqui a 105, ou se ele vai voltar e fechar a gap de 92, que eu já falei em outros vídeos. Tá ok, gente? Então, essa é a situação do Bitcoin. Vamos voltar aqui para a carta do Coinbase. Vamos lá em um dia, para a gente finalizar aqui o Bitcoin.
Então aí são possíveis cenários para o Bitcoin, gente. E ele não conseguir romper essa linha aqui de resistência, ele provavelmente vai descer e retestar aqui o suporte de 106 ou voltar a cair e, quem sabe, fechar lá a gap. Vamos ver como é que está aqui o nosso amigo VRVP, como é que estão as zonas aqui de compra e venda aqui. E está aqui, ó, o VRVP tá mostrando aqui uma forte zona de negociação aqui que vai oferecer resistência agora. Tá aqui, ó, 117.300. E foi mais ou menos aqui, ele chegou ali e já perdeu o fôlego, e vamos ver. Aqui possivelmente uma área de suporte, 111.224, 248, né? Aqui pode ser uma zona de suporte. Não tá uma coisa muito espessa, né, gente? Então, assim, não sei. Tudo são probabilidades aqui, mas bate aqui, olha, bate com uma linha bem interessante, olha. Se a gente analisar essa linha aqui, ó, suporte, aqui, ó, resistência, e depois vira suporte por um tempo, ó, suporte, resistência, então vamos ver. Tá, vamos lá no ouro agora, gente. Eu tinha reiniciado o computador, eu vou ter que colocar aqui de novo a carta do ouro, porque quando eu reinicio ele vai pro default aqui, que era essa carta da CME. Vou botar aqui SHA USD, aqui, e vai ter uma outra carta aqui que eu vou querer mostrar para vocês aqui, que eu vou abrir aqui também. SHA BTC. SHA é o código do ouro. Aqui. Então o ouro, a última vez que eu falei com vocês sobre o ouro estava mais ou menos, gente, aqui, olha. Já tem tempo que eu não faço um vídeo sobre o ouro. O ouro estava mais ou menos aqui. A última vez que eu falei com vocês sobre o ouro, deixa eu pegar isso para cá, ele estava mais ou menos aqui, e eu falei, olha, temos aqui esse canal paralelo, e uma possível resistência para o ouro. Ele já tinha rompido essa resistência aqui, e a próxima resistência do ouro ia ser aqui o canal paralelo, conforme quantos dias ele demorasse a subir, ele ia encostar, né, mais acima da linha, podendo chegar a 3.700, 3.800, enfim. E aí a gente já sabe o que aconteceu com o ouro. Vamos dar aqui o replay. Não quero, peraí, apertei errado aqui embaixo. Vamos dar aqui o replay e vamos ver aqui o que aconteceu com o ouro. Ele subiu, esbarrou aqui uma vez na linha, né, voltou, mas acabou que ele voltou de novo e subiu com força. E ele voltou a cair, né? Quando essa segunda vela aqui vermelha abriu, já era sinal de reversão. E possível resistência, a próxima resistência do ouro, caso ele reverta aqui e continue subindo, vai ser nessa casa aqui, gente, dos 4.500, dependendo de quantos dias ele leva para chegar ali, se ele subir agora, se ele voltar a subir, que eu acho que não vai, né? Mas isso é opinião. E também vamos ver aqui o que a carta mostra. Aqui é uma possível zona de resistência do ouro. E da onde que vem essa linha, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá na carta de um mês aqui, que aí dá para ver melhor. Ele estava formando esse canal paralelo aqui, que começou em fevereiro de 24. E aí de onde que eu tirei aquela linha? Daqui, gente. Isso aqui é uma zona de... O Bitcoin estava seguindo essa linha de tendência, né? Esse pattern, essa formação. Começou aqui. Olha essa linha aqui. 2008. Ele estava subindo exatamente em cima dessa linha, até que ele rompeu essa linha. Essa linha era um suporte, né? Ele rompeu o suporte aqui em janeiro de 2013 e caiu. Aí a gente vê o quanto que o ouro se movimenta vagarosamente, né, gente? É como se o ouro fosse uma anaconda, né? Uma anaconda é uma jiboia daquelas que engoliu um boi, e o Bitcoin é uma naja da Índia, né? Então o que acontece, gente? Agora, se ele não tivesse rompido essa linha de suporte, tivesse ficado ao longo dessa linha, o ouro, ele teria chegado mais ou menos aqui, comparando com onde a gente está, ele teria chegado aqui a uns 4.900. Então essa linha aqui provavelmente agora vai oferecer uma resistência para o ouro, sendo que ele já reverteu o caminho dele, já começou a descer. Vamos aqui para a linha de um dia. E aonde é que o ouro pode chegar agora? Até onde que o ouro pode descer? O ouro tem vários níveis aqui onde ele pode bater. Ele está mais ou menos batendo no primeiro nível, que é 4.400. Vamos traçar aqui a linha. Isso aqui é o primeiro degrau do ouro, 4.400. O próximo degrau do ouro provavelmente se dará aqui em
3.800, tá? 3.800 provavelmente é o próximo degrau do ouro. Ele vai tocar aqui essa linha do canal paralelo, a linha superior, que provavelmente vai ser, assim, vai oferecer um suporte. E caso ele venha furar o canal paralelo, o próximo suporte dele é 3.500, podendo chegar ao piso aqui, ao fundo do canal paralelo, 3.250, que aqui seria uma ótima chance aqui de reentrada no ouro para quem não entrou. Então vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer com o ouro. E vamos dar uma olhada aqui, curiosamente, gente, nessa linha aqui. Isso aqui é o ouro versus o Bitcoin, né? Mostrando aqui essa subida que teve agora do ouro. O ouro formou aqui, olha, o ouro teve uma gap aqui, ele deve dar uma triscada, ele deve dar uma subida aí para fechar essa gap, mas assim, me parece que a tendência dele vai ser para baixo agora. Vamos olhar aqui rapidamente, voltar aqui nessa carta rapidamente, ver o que o VRVP está mostrando aqui para gente. Olha, o VRVP está vendo ali, ó, uma forte resistência, no suporte aqui a 3.340, 3.350 aqui, vamos botar aqui, ó, o VRVP está mostrando um forte suporte do ouro, que bate mais ou menos, ó, dependendo de quantos dias o ouro demorar a subir, gente, bate aqui com o fundo do canal paralelo, ó. Não é impossível. Ou se ele der uma despencada, pode ser que ele toque na linha mais embaixo. Aí vamos voltar aqui, né? Falou-se muito do ouro aí, né, cara? O pessoal ficou empolgado com o ouro. Mas o que acontece, gente? Esse gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês, ele começa em 2011 e vem até hoje. E o que ele mostra é bem simples. O ouro perdeu praticamente 100% do seu valor em relação ao Bitcoin. Tá? Lá em 2011, uma onça de ouro comprava mais de 1.000 Bitcoins. E hoje uma grama de ouro compra 0,03 Bitcoins, ou satoshis, né? Em outras palavras, o Bitcoin se valorizou 30 mil vezes à frente do ouro. Vamos olhar? Olha aqui. Vou botar na carta de um mês, gente, que vai ficar melhor. Isso aqui a gente está olhando o macro, agora vamos olhar realmente o big picture aqui dessa carta. Olha isso aqui, gente. Eu estou aqui no, tem que botar aqui no logaritmo, né? E a carta logaritmo aqui. Olha aqui o quanto que o Bitcoin se valorizou a mais do que o ouro, né? No caso aqui o ouro está na frente, quanto que o ouro perdeu em relação ao Bitcoin. Olha aqui, 2010 até, na verdade, que a carta começa, né? Se a gente colocar aqui um price range aqui, gente, é mais ou menos isso, ó. Aqui, 100%. Foi quanto o ouro se valorizou na frente do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin teve um crescimento de 30 mil vezes maior que o ouro. Então isso aqui fica aí para pensamento, para análise, né? Para quem se empolgou muito com o ouro, e você vê o movimento do ouro, quanto que ele demora esse movimento. Eu já tive ouro, inclusive, gente, já segurei ouro, vendi já há muitos anos atrás para comprar Bitcoin, mas aí você vê, né, o ouro, quanto tempo que ele leva, um exemplo aqui para a gente analisar, aqui, peraí. Aqui, por exemplo, olha, quando ele começou essa subida aqui, que foi agora em setembro de 2025, até essa alta que ele deu agora, 25%. O Bitcoin faz isso agora, faz isso às vezes em um pequeno movimento, né, gente? O Bitcoin faz isso em um dia, às vezes o Bitcoin sobe 25%, ou em uma semana, né? Você vê que o ouro levou aqui papo de meses, semanas, né, para subir. Então fica aí a análise, né, para o pessoal que se empolgou com o ouro. Quem quiser entrar, está aqui uma chance de entrar no ouro, que ele provavelmente vai continuar a cair um pouco aqui. E segundo outros analistas que eu assisto, parece que já está tendo uma troca aí de capital, né? O pessoal já está migrando de volta para o Bitcoin, tirou do ouro e está migrando para a volta de Bitcoin. Então é isso, gente. Não é conselho financeiro, faça suas próprias pesquisas, análises. Mr. Silva aqui com vocês, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Subscrevam no canal, passem para os amigos e para as amigas que gostam aí do espaço e ajude o canal a crescer, gente. Até a próxima, Mr. Silva aqui com vocês.